Se eu disser para você que é possível diversificar o seu portfólio, a sua carteira de investimentos no exterior, ter dolarização de parte do seu portfólio e, além disso, receber dividendos em dólar. Neste conteúdo, vamos conhecer empresas que pagam dividendos consistentes e crescentes há mais de 25 anos. Vamos demonstrar aqui 5 ativos, 5 empresas de atuação global que pagam dividendos, que a cada ano são dividendos maiores que o ano anterior. Então, assim, você teria na carteira empresas que têm ali a consistência de pagar proventos e que têm proventos crescentes, dividendos cada vez maiores. Esse vídeo também vai abordar o ETF Dividends Aristocrats, o NOBL, falar da possibilidade de diversificação por meio de um ativo. Então, esse vídeo é bem completo sobre o assunto. Vamos falar do ETF NOBL Dividends Aristocrats e também 5 estoques diferentes que têm consistências, que têm uma média alta de dividendo paga lá nos Estados Unidos, para você poder diversificar a sua carteira. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold, como fazer a gestão de um portfólio vencedor para o longo prazo. E aqui no início quero falar da parceria da parceira aqui do canal, que é a XTB. A XTB é uma corretora internacional com mais de 1 milhão de clientes, tem mais de 20 anos de experiência, uma das maiores corretoras listadas em bolsa de valores no mundo, tem mais de 1,7 bilhões de dólares de capitalização de mercado e mais de 15 regulações globais internacionais. Falado aqui da XTB, vamos para o nosso conteúdo: receber dividendos em dólar. Então a renda passiva da sua carteira pode ser complementada por uma renda por dividendos recebidos no exterior. E o melhor, que isso ocorra por meio de uma moeda forte, do dólar. Então a ideia aqui é falar sobre as empresas americanas de atuação global. São empresas que estão atuando há décadas e que remuneram seus acionistas há mais de 25 anos. Vamos ver empresas aqui que pagam dividendos há mais de 50, mais de 60 anos e cada vez mais aumentando esses dividendos ano a ano. Então, falar das empresas que têm consistência e têm crescimento desses proventos. Ao exemplo aqui trago a Coca-Cola. A Coca-Cola paga dividendos crescentes e é isso mesmo. Cada ano que passa o dividendo é maior que o ano anterior. Olha só, uma empresa que paga dividendos há mais de 60 anos, dividendos crescentes. Esse gráfico aqui tira a última década, basicamente, de pagamento de proventos. Não está atualizado, mas a gente pode perceber aqui o aumento dos proventos ano a ano. E é isso que a gente busca. E aqui vamos falar dos Dividend Aristocrats, que são, na verdade, as empresas que pagam dividendos há mais de 25 anos. A exemplo aqui temos diversas empresas. Tem empresas que nós já conhecemos, os brasileiros já conhecem, Coca-Cola, 3M, General Dynamics. Tem aqui diversas empresas, a IBM, outras nem tanto. E essa tabela a seguir, que eu vou demonstrar agora, ela demonstra a composição do índice Dividends Aristocrats. Quais são as empresas separadas por segmento, por setor. Temos setor de consumo, de saúde e cuidados pessoais, financeiro, informação e tecnologia, de bens de consumo, de materiais de energia industriais. Temos aqui setor imobiliário e de utilidades, energia elétrica e saneamento. E esse número que tem do lado aqui de cada empresa, por exemplo, a 3M, 63. São 63 anos de dividendos crescentes. Tem a Dover aqui, 66 anos. Tem a Procter & Gamble, a P&G, 64 anos pagando dividendos crescentes. Então é muito legal essa tabela, você pode salvar ela aí, dar um print e olhar quais são essas empresas que fazem pagamento de dividendos constantes. E aqui no final do vídeo eu vou trazer as 5 empresas que mais pagaram dividendos, a média maior, nos últimos 10 anos. Esse aqui no final a gente vai passar. Interessante também que temos aqui qual foi o desempenho dessas empresas na última década, principalmente aqui nos últimos 10 anos, retorno total. Então temos aqui as 5 principais.
retorno de mais de 1000%, no caso aqui da Cintas Corp. A Sherwin-Williams, que é uma empresa de tintas, 965% de retorno, uma empresa aqui que eu tenho no meu portfólio nos últimos 10 anos, o que dá um retorno aqui da Sherwin-Williams, por exemplo, de 26%, um retorno anual. Então uma média anual de 26% de retorno. Podemos ver aqui que essas empresas desempenharam muito bem na última década, né? Então a gente tem aqui como exemplo. E comparando aqui o S&P 500 com o Dividendos Aristocrats, aqui a gente, em laranja tem o S&P 500, que performou muito bem nos últimos anos, na última década, e mesmo assim o Dividendos Aristocrats teve aqui um desempenho melhor ainda, abrindo aqui o desempenho comparado ao seu benchmark, que é o S&P 500. Então, as empresas que têm forte geração de caixa, capacidade de pagar dividendos no longo prazo, elas têm menor risco de quedas, principalmente durante as quedas elas caem menos e conseguem ter um desempenho melhor comparado ao benchmark. Isso ocorre aqui no Brasil, comparando as empresas de dividendos. Se pegar o Divo 11 e comparar com o Ibov, com o Bova 11, a gente vai ver essa diferença. Lá nos Estados Unidos também ocorre Dividendos Aristocrats batendo aqui o S&P 500. Então consegue uma carteira mais equilibrada, com mais tranquilidade, que tem menores oscilações, tem um beta menor de carteira e consegue ter um desempenho melhor. Vou abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho como que ocorre a tributação dos dividendos lá nos Estados Unidos. É cobrado isso na fonte, então na corretora lá você é tributado 30%, então já ocorre a tributação, cai líquido na sua conta. E aqui no Brasil você tem que fazer a declaração desses dividendos recebidos mês a mês. E é importante fazer inclusive o carnê-leão e fazendo a sua declaração desses dividendos que você recebe no exterior. Fechado aqui o parênteses, quais são as formas de se investir tanto nas empresas que pagam dividendos há mais de 25 anos, podemos fazer isso por meio de um ETF, Exchange Trade Fund, fazer por meio de um ETF que vai conseguir comprar todas essas empresas, indexar e acompanhar o desempenho dessas empresas. Estou me referindo aqui ao ETF NOBL, ProShares S&P 500 Dividends Aristocrats ETF. Então esse ETF ele tem uma taxa de administração de 0,35%. Comparado aos ETFs, como o VUL, por exemplo, ele tem uma taxa de administração mais salgada, mais cara. No entanto, é possível você fazer a exposição. Vejam só os dividendos do NOBL. Sim, ele paga dividendos trimestrais. Então ele paga em março. Então normalmente ocorre o pagamento março, junho, setembro e dezembro, dividendos trimestrais. Vejam aqui a recorrência do pagamento do NOBL. E é possível você também comprar as stocks de forma isolada. Eu prefiro o ETF, que você consegue fazer uma exposição por meio de um ativo só em diversos ativos. Falo bastante isso aqui no canal. No entanto, você pode comprar. Se você preferir fazer a alocação, o stock picking, você selecionar os ativos, você pode fazer a compra no exterior desses ativos. Ou você pode investir aqui no Brasil por meio das BDRs. Entre as stocks e as BDRs eu fico com as stocks, porque de fato você faz a remessa do dinheiro para o exterior e você tem ali o risco Brasil diminuído. Você tira o Brasil do seu dinheiro, você tira o seu dinheiro e já transforma em dólar e dolariza. E de fato fica fora da regulação. Por isso eu prefiro. E vou mostrar aqui a plataforma que eu utilizo, que pode ajudar inclusive os investidores a fazer seleção dos ativos, que é da XTB, a Xstation, que é a plataforma que é utilizada. Então é uma plataforma bem completa, onde a gente tem os ativos aqui, a gente pode verificar, inclusive o Bitcoin e o Ethereum aparece aqui. Então a gente pode fazer pesquisas. Então tem o Stocks Scanner, que você pode fazer a pesquisa das stocks lá nos Estados Unidos, e pesquisa também dos ETFs, que são quase 3.000 ETFs disponíveis no mercado americano. E também tem aqui o REIT Map, que é um mapa de calor, que a gente pode ver as ações mais negociadas no dia. Por exemplo, aqui no último dia de negociação, a Nvidia, né, é uma empresa que está sendo muito negociada, uma liquidez muito forte. Só se fala nessa empresa que está puxando inclusive o S&P 500.
Então aqui a gente pode inclusive utilizar de filtros para fazer pesquisas. No caso aqui de estoques, eu posso pesquisar aqui as blue chips, empresas de maior capitalização, empresas do setor cíclico, defensivo, de dividendo, empresas de crescimento, small caps, middle caps. Então a gente tem a possibilidade. Por exemplo, eu posso pesquisar aqui blue chips, as empresas que são mais conhecidas e maior capitalização. Então eu posso fazer também uma pesquisa não só de estoques nos Estados Unidos, mas também na Bélgica, Suíça, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, França. Então tem aqui os Estados Unidos, Portugal. Então a gente pode, inclusive, vou fazer aqui somente nos Estados Unidos. Aqui pode separar também, inclusive o filtro, ele se estende para fazer aqui uma diferenciação entre setores. Se eu quero pesquisar aqui só em um setor, por exemplo, né? Posso pegar aqui setor comercial de serviços, eu posso fazer aqui uma pesquisa. Eu vou pesquisar aqui em todos os setores. E aqui utilizar também alguns filtros para selecionar aqueles ativos que são mais interessantes. É uma primeira busca, ajudar a separar aqui o joio do trigo, separar as empresas que interessam para nós. A gente pode pegar aqui, usar filtros como capitalização. No caso aqui, como a gente vai pesquisar blue chips, já pego empresas acima de 5 bilhões de dólares. O EPS aqui, que é o lucro por ação, a gente tem aqui, pode colocar inclusive um lucro por ação positivo. Eu não quero empresa que dá prejuízo, então a gente põe um lucro aqui positivo por ação. Tem o PL, esse P/E aqui é o PL, preço sobre lucro. Então eu posso buscar empresas que têm um PL, por exemplo, até 20. Então, relação preço sobre lucro, negociando 20 vezes o lucro. Então eu pego empresas inclusive com valuation mais atrativo. Eu posso buscar empresas com dividendo, por exemplo, acima de 4%, que já é um dividendo interessante em dólar. E ROI acima de 10%, por exemplo. Então eu posso utilizar de alguns filtros. O beta também, posso pegar volatilidade, fazer aqui algumas pesquisas por margem, por ROIC, taxa de endividamento. Então a gente pode buscar. E aqui embaixo vem a questão, aqui vem as empresas que a gente fez a seleção. Então utilizamos aqui e já aparece aqui as stocks, né? Temos aqui diversas possibilidades, inclusive empresas brasileiras que são negociadas lá no exterior. Então a gente pode ver aqui e fazer o tabelamento aqui pelos dividendos. Se eu estou buscando empresas com dividendos, tem uma primeira seleção onde eu encontro empresas que pagam proventos, né, que pagaram proventos nessa proporção. É claro, isso aqui é um primeiro filtro, mas serve como uma base para separar algumas empresas. Depois a gente vai aperfeiçoando, esmiuçando, aprofundando na pesquisa e no estudo de cada estoque para ser incorporada na carteira. Voltando aqui para a nossa apresentação, vamos falar agora das 5 estoques que pagaram proventos consistentes, uma média muito boa, e além disso pagaram proventos consistentes há mais de 25 anos. Qual que é a quinta empresa, a quinta estoque com maior média de yield nos últimos anos com dividendos crescentes? Começamos aqui com a Hilton Income Corp, que é do setor de imóveis, tem uma média de dividend yield dos 10 anos de 4,5%, que em dólar é um dividendo muito atrativo. Dividend yield atual, 2022 na verdade, né, de 4,15%, e teve um retorno das ações de 93%. Vamos para a quarta empresa, que é a AbbVie Inc. Incorporadora, um código ABBV, é do setor de saúde, pagou 4% de média nos últimos 10 anos. E em 2022 um yield de 4,17%. Retorno nos últimos 10 anos, 370%. Temos aqui a terceira empresa, e essas empresas aqui fazem parte do índice Dividends Aristocrats. A Chevron, uma empresa do setor de petróleo, código CVX, 4,2%, veja como está melhorando a média. E um dividend yield de 4,8% em 2022. Retorno das ações nos últimos 10 anos de 86%. A segunda estoque com maior média de yield dos últimos anos dentro dos Dividends Aristocrats, a Business Machine Corp, código IBM de tecnologia, 4,2% nos últimos 10 anos. Isso é uma média. Em 2022, 4,9%. Retorno das ações, teve aqui um retorno negativo, menos 6,8%. E a primeira empresa, a ExxonMobil, com código
XOM, do setor de energia, 4,5% de yield nos últimos 10 anos. Teve aqui um yield em 2022 de 5,8% e valorizou 74% nos últimos 10 anos, na última década. Estão aqui as 5 empresas que eu falei no começo do vídeo, trago para vocês aqui como um exemplo. Não é uma recomendação de compra, mas começa por um estudo, para a gente conhecer um pouquinho o mercado americano, conhecer como funcionam as stocks, a possibilidade de se posicionar, tanto por meio de um ETF, como por meio das stocks. E você sim, pode ter empresas que pagam proventos. Inclusive essas empresas, elas têm menores oscilações. Mas é muito importante, se for comprar stocks, não concentrar muito seu patrimônio, ter uma diversificação adequada para conseguir captar ali o mercado e diminuir o seu risco sistêmico, seu risco de investir. E aí, você investe no mercado americano, investe por meio de BDRs, compra stocks, prefere ETFs, como é o meu caso? Deixa aqui nos comentários, eu vou responder todos os comentários que forem deixados aqui. Vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever. Vejo vocês numa próxima, até mais, valeu!